Olá! Bem-vindos ao canal Made in Juju. Eu sou o Luar e irei os apresentar ao principal sistema de poder de Juju, as Stands. As principais coisas que você precisa saber é que as Stands são a representação da alma de seu usuário, que existem vários tipos de Stands, os principais e os secundários, e que pessoas não usuárias de Stands não podem os ver. Mas antes de tudo, vamos falar sobre os status. Os status de Stands são quanto o stand tem de algo. Eles vão de A até E. Os status se dividem em força, o quão o stand tem de capacidade física; velocidade, o quão o stand tem de velocidade, tanto de movimento e reflexo; precisão, o quão um stand consegue fazer ataques precisos; alcance, o quão o stand pode sair de perto de seu usuário sem perder sua força; durabilidade, o quão o stand é resistente; e potencial de desenvolvimento. Esse status diz sobre o quanto o stand pode se desenvolver, sendo o único status que A significa que pode se desenvolver muito mais do que já está atualmente, e quando ele não pode mais evoluir. Dito isso, vamos começar pelo começo: os stands de curto alcance. Esses stands, como diz o nome, são os que têm poucos metros de alcance, mas por compensação, têm muito força física e velocidade. Star Platinum é um belo exemplo de um stand de curto alcance. Ele tem uma força absurda, conseguindo quebrar diamantes com os punhos, e uma precisão tão absurda quanto. Ter pouco alcance físico não significa que sua habilidade também terá pouco alcance. Por exemplo, o segundo stand que nos é apresentado, Magician Red, que é capaz de controlar o fogo. Mesmo sendo um stand de curto alcance, sua habilidade pode lançar fogo a longas distâncias. Stands de longo alcance. Os stands de longo alcance conseguem chegar a quilômetros de alcance, mas não têm muita força física, não sendo muito bons em combates diretos, conseguindo realmente brilhar caso estejam escondidos ou bem longe de seu alvo. Um belo exemplo desse tipo de stand é o Hierophant Green. Esse stand consegue jogar ataques de esmeraldas, ou mais conhecido, brilho de esmeraldas, e desfiar, transformando seu corpo em um tipo de tentáculos, controlando cada tentáculo individualmente, podendo criar armadilhas. Ser um stand de longo alcance não significa que terá um ataque que pegue em muita distância. Por exemplo, o stand de Lovers é um stand de muito longo alcance, nenhum dano físico e com nenhuma habilidade à distância, tendo de estar quase que dentro de seu alvo para conseguir utilizar sua habilidade. Stands automáticos. Os stands automáticos são aqueles que não seguem realmente os comandos de seus usuários, sendo comandados por informações predefinidas. Por exemplo, ser atraídos pelo calor ou perseguir aqueles que o sangue entrar em contato com o stand. Esses stands, na grande parte do tempo, não compartilham danos com seus usuários. Então, mesmo que seja completamente destruído, o usuário do stand ficará não terá consciência. Existem vários subtipos para esse tipo de stand, o mais interessante sendo aqueles que podem continuar, ou até mesmo, tendo sua habilidade sendo ativada pela morte do usuário. Stands de vinculação. São os stands que funcionam em ligação a algum objeto material, por exemplo, um bote de madeira e um boneco de madeira. Esses stands podem ser vistos por pessoas não usuárias de stands. Caso o stand seja destruído, o usuário ficará completamente indefeso. Stands colônia. São os stands que são divididos em vários pequenos do mesmo. Podem ser muito fortes e úteis, pois muitos dos mini-stands precisam morrer para causar dano no usuário, que podem sobreviver a ataques mortais, tipo explosões. Ainda existem alguns tipos de stands, mas, para que o vídeo não fique tão grande, irei fazer uma segunda parte para dizer sobre esses outros tipos. Dito isso, até o próximo vídeo.